Eu saúdo a todos meus irmãos em Cristo Jesus, da AD Aurene 1. Nós estamos com o nosso devocional, quinta-feira, 1º de abril. Quero ler um texto bíblico para compartilhar com os irmãos. Encontra-se no livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 19. Está escrito assim: escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Meus irmãos, nesta manhã, quero estar falando um pouco com os irmãos concernente à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante frisar que Cristo, ele veio a essa terra a primeira vez quando ele humanizou-se, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E o interessante é que Cristo falou que voltaria para buscar sua igreja. Cristo, ele fez muitas promessas, mas dentre todas as promessas, 3 que são fundamentais para as nossas vidas, para nós que somos cristãos. Cristo, ele fez a promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Cristo também fez outra promessa maravilhosa, que o Espírito dele estaria conosco e em nós. E a terceira promessa que ele fez ainda não se cumpriu, que ele falou que ele iria para o céu preparar morada, e se ele fosse preparar morada, ele viria outra vez para nos levar, para estar com ele, para que onde ele estiver, nós estejássemos também. Então, ele voltará. E aqui no livro do Apocalipse, a gente observa que o apóstolo João, ele separou o livro do Apocalipse em passado, presente e futuro. Passado, as coisas que tens visto; presente, as coisas que são; e futuro, as coisas que hão de acontecer. O passado compreende o capítulo 1, que foi aquele Cristo glorificado que o apóstolo João tinha visto. O presente, as coisas que são, que compreende as 7 igrejas. E as coisas que hão de acontecer a partir do capítulo de número 4, que são o futuro. Mas eu quero deter-me nesta manhã nas coisas que são, capítulos 2 e 3, que fala acerca das 7 igrejas, aos 7 anjos. A gente observa que, segundo um estudo sistemático do saudoso pastor Antônio Gilberto, fala que para cada igreja do Apocalipse representa um período da história da igreja na face da terra. Repetindo, para cada igreja do Apocalipse, segundo o estudo do Antônio Gilberto, cada igreja representa um período da história da igreja na face da terra. Cada igreja representa um período. Você vai observar que a igreja de Esmirna, ela representa aquela igreja, a igreja de Éfeso, melhor dizendo, representa a igreja vitoriosa do século I. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida dos séculos 2 e 3. A igreja de Pérgamo representa a igreja popular dos séculos 4 e 5. A igreja de Tiatira representa a igreja apóstata do século 6 ao 15. A igreja de Sardes representa a igreja reformada dos séculos 16, 17 e 18. A igreja de Filadélfia, ela representa a igreja dos séculos 19 e 20. A igreja de Filadélfia, que foi a igreja que mais cresceu, que mais teve evidência. E a igreja de Laodiceia representa a igreja do século 21. Ou seja, para cada igreja tem uma representatividade. Cada igreja representa um período da igreja, da história da igreja na face da terra. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, conversando com o apóstolo João e pedindo para ele escrever, você vai observar que para cada igreja, Jesus teve uma fala específica. Para cada igreja, Jesus teve um verbo, um tempo verbal. Mas quando chegou na igreja do nosso tempo, a igreja de Laodiceia, o tempo verbal mudou. Você vai observar que para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Éfeso, melhor dizendo, que foi a primeira, Jesus diz: virei e moverei.
Para a igreja de Esmirna, Jesus disse: tereis futuro, tribulação. Para a igreja de Pérgamo, Jesus disse: arrepende-se, senão virei a ti, futuro. Para a igreja de Tiatira, Jesus disse: sou aquele que sonda mentes e coração, e dareis a vós, segundo as vossas obras. Para a igreja de Sardes, Jesus disse: se não vigiares, virei, futuro. Para a igreja de Filadélfia, Jesus disse também, para o futuro: perseverança e guardaste a minha palavra, te guardarei da tribulação. Mas quando chegou na igreja de Laodiceia, que representa a igreja do século 21, Jesus, ele mudou o tempo verbal. Porque Jesus, ele não disse: virei, moverei, voltarei, darei, removerei e pelejarei. Não. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, que representa a igreja do século 21. Jesus disse: eis que estou no presente. Eis que estou à porta e bato. Igreja do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem nesta manhã, Jesus está às portas. Todos os acontecimentos que têm acontecido, esse momento epidemiológico, essa pandemia que tem assolado a humanidade, que tem nos feito vivermos cada dia mais com a convicção que Ele está presente e está chegando. Tem sido dias de dores, de aflições, de lágrimas. Mas Jesus está falando: estou à porta e bato. Estou voltando, esteja preparado, porque irei levar para sempre, para mim mesmo. Estas são as palavras que Cristo falou. Jesus está às portas, igreja. Nós não devemos nos preparar, nós devemos estar preparados, porque Jesus está às portas. Eu quero nesta manhã que você receba esta palavra, que nós possamos estar preparados para encontrarmos com o Senhor Jesus e vivermos com Ele para sempre. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus.